Não vou nem passando a bola aqui. Eu não perdi a fila, acho que não sei se é a sua vez. Eu passo aqui a bola para só fazer um comentário. Isso tudo começou com o Supremo Tribunal Federal, quando determinou autonomia aos governos estaduais e municipais na gestão contra a pandemia. Quem começou essa encrenca foi o Supremo Tribunal Federal. Só passando a palavra. Não, eu acho que a gente tem que ter cuidado aqui para não confundir as coisas. O que o Supremo estabeleceu, e ele já esclareceu isso em diversas ocasiões, ele de nenhuma forma eximiu o Ministério da Saúde ou o governo federal de responsabilidade no combate à pandemia, muito pelo contrário, são responsabilidades concorrentes. O próprio desembargador Ivan Sartori citou esse termo agora há pouco, no começo do programa. Então, quer dizer, todos têm essa responsabilidade. A responsabilidade do Programa Nacional de Imunização é do Ministério da Saúde. Só que o que a gente tem hoje, realisticamente, são 100 milhões de doses da AstraZeneca, mais 42 milhões de doses da COVAX Facility, que é aquele consórcio de várias vacinas, e a gente imagina que aqui tenha mais AstraZeneca, só que a AstraZeneca teve alguns problemas na fase 3, né? Então, ainda não foi aprovada por nenhuma agência regulatória. Talvez essas agências requisitem mais informações, porque estudos adicionais vão ter que ser feitos dessa fase 3 com a AstraZeneca, então, ou seja, isso pode atrasar mais a vacinação. As 70 milhões de doses da Pfizer, esse termo, esse contrato que foi assinado, está para ser assinado, foi assinado tardiamente. A Pfizer já disse que tem condições de entregar 2 milhões de doses no começo do ano que vem, depois mais 6 milhões de doses, não as 70 milhões de doses de uma vez, porque obviamente existe uma fila, né? E quem chega antes tem acesso às doses antes. Então, o que a gente vê agora, claramente, é que o Brasil não se preparou. Em setembro, chegou a assinar ali um termo para a vacina da Sinovac, a vacina aqui do Instituto Butantan, e isso não foi levado adiante porque o presidente Bolsonaro falou que não quer a vacina, né, proibiu o ministro da Saúde fazer isso. Então, acabou que a gente está aqui. O que o STF fez, no fim das contas, aí posso passar a palavra para todos falarem sobre isso, porque foi impedir o isolamento vertical, que era uma ideia do governo federal, e praticamente banir o tratamento precoce, porque essa era a ideia inicial do presidente Bolsonaro, sempre foi. Nenhum país do mundo fez isolamento vertical. O doutor Sartori está falando ali. Alguns países fizeram. Doutor Sartori. Na verdade, o que acontece, Lacombe, é que o Supremo, ele simplesmente, não é que ele estabeleceu uma competência concorrente, ele simplesmente alijou mesmo o governo federal de orquestrar esse plano nacional de combate à pandemia. É isso que deveria estar acontecendo normalmente, porque essa é a situação. Agora, não tem sentido um Estado resolver adotar uma determinada vacina contra, inclusive, que não tenha aprovação nacional, que não esteja incluída no Plano Nacional de Vacinação. Isso é um absurdo, isso aí realmente fere o princípio federativo e isso realmente é um desdobramento, como disse o Silvio, daquela primeira decisão do Supremo que está gerando toda essa balbúrdia, todo esse problema e essa insegurança jurídica. Agora, os laboratórios, é verdade que nós temos uma situação de guerra. É verdade que existe o princípio da reserva do possível, o Estado vai até onde é possível, ele está tentando combater essa pandemia. Mas mesmo essas pessoas que estão aí assinando o termo, isentando a responsabilidade de laboratórios, que estão lucrando com isso, isso é importante, e tem que ver que é o risco também do negócio, porque isso é um negócio também para os laboratórios, né? E essas pessoas estão vendo, todos sabem que essas vacinas não estão seguindo as etapas necessárias para realmente os estágios de etapas necessárias para aprovação, como já disse aí o doutor Paulo. Então, isso é um risco muito grande e eu entendo que os laboratórios e a própria administração não vão estar isentas, se você analisar bem esse processo sério que está acontecendo, não vão estar isentas de responsabilização, principalmente tendo em vista o fator econômico em relação aos laboratórios. Agora, é lógico, com relação ao Estado, pode-se alegar que é o princípio da reserva do possível, o Estado vai até onde ele pode ir, que realmente é uma situação de guerra e talvez pode até ser que esse termo para os estados ou para a administração tenha eficácia. Agora, para os laboratórios, eu acho difícil, diante desse fator econômico também e diante dessa celeridade e dessa brevidade com que a vacina está sendo aprovada, que não se sabe realmente se tem eficácia e quais os efeitos colaterais. Constantino, já passo para você, doutor Paulo, quer fazer uma colocação. Eu queria fazer 2 comentários. Primeiro, a questão da eficácia está bem estabelecida e a eficácia é muito elevada em algumas plataformas vacinais, acima de 90%. No caso, por exemplo, da AstraZeneca e da Pfizer. Eficácia é fácil estabelecer. As etapas, eu só quero fazer uma pequena correção aqui, para deixar a população um pouco mais calma. As etapas, não é que eles queimaram, não é que eles não fizeram fase 1, não fizeram fase 2, não fizeram pré-clínico, não estão fazendo fase 3. Eles estão fazendo todas as fases, porque senão não haveria nem aprovação nos Estados Unidos.
As fases estão sendo feitas. O problema é que elas estão sendo feitas de maneira muito rápida. Problema no sentido de que potenciais efeitos adversos de baixa frequência não são facilmente detectáveis. E consequências tardias da aplicação vacinal, que você pode determinar em janelas de 3, 4, 5 anos, também não vai ser determinado nesse momento. Então, é isso que a gente tem que colocar. Não é que o desenvolvimento vacinal esteja sendo feito de maneira equivocada metodologicamente. Ele só está sendo abreviado no tempo. Então, em vez de você desenvolver alguma coisa num período maior, você está desenvolvendo num período muito mais curto, seguindo as fases que são essenciais. Constantino. Na verdade, eu queria lembrar, né, que, em primeiro lugar, essa questão do STF, né? Existe uma visão desses ministros de que eles falam em nome da ciência e é uma visão globalista, porque aí considera aquilo que vem da OMS e companhia como ciência, né? E sim, eles tentaram boicotar de alguma forma a ação por conta da visão diferente do presidente, a ação do Estado, da União, né, do Estado Federal. Enquanto que houve claras incoerências quando municípios divergiam dos estados e aí foi dada autonomia para o Estado impor. Né? Então, é uma coisa muito estranha que a gente viu acontecendo aí, porque parece que esses ministros têm uma visão, adotaram uma certa visão de alguns governadores mais histéricos ou alinhados aí ao modelo chinês de ser, né? E ignoraram as próprias leis do país que eles deveriam ser os guardiões. Fizeram tudo em nome da ciência e da vida, em vez de fazer em nome da lei, que é o papel deles. Né? Em relação à questão de laboratórios, o doutor Ivan Sartori está certíssimo de lembrar que esses laboratórios têm um bônus, eles estão lucrando com isso, é um negócio. Inclusive, receberam pesados subsídios de governos, né? E querem se eximir de responsabilidade. Eu quero lembrar que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, seguro de médico, de hospital, de laboratório, é caríssimo. Por quê? Porque mais ou menos 700 pessoas morrem por dia de erros médicos. Então, qualquer problema que aconteça com essas vacinações, aí vai ter uma chuva de processos. Né? E eles estão tentando se livrar disso. Agora, eu queria perguntar para o doutor Ivan Sartori se há possibilidade de imaginar uma espécie de sanção a quem não quiser tomar a vacina. O doutor Paulo lembrou de caderneta de vacinação para crianças, em vacinas estabelecidas, resistiram ao teste do tempo e que são necessárias. E aí, é possível imaginar que vai se tornar um pária, vai sofrer de ostracismo aquele que se recusar a tomar essa vacina mesmo adulto e com baixo risco? Daí, viu, uma boa pergunta, que nós temos aí um conflito muito sério entre o direito à liberdade, né, livre, de poder cuidar do seu corpo, poder levar seu corpo da forma que entender, e você tem do outro lado também o direito à saúde, né, que o direito à saúde também conflita, são dois princípios que se conflitam aí, e na verdade é lógico que a obrigatoriedade vai vencer na medida em que você tem aí um efeito coletivo, você tem um interesse coletivo, então esse princípio vai talvez sobrepujar sobre esse da liberdade. Mas o fato é que você pode estabelecer determinadas sanções, como por exemplo a questão da renovação de passaporte, a questão de renovação de determinados documentos, a questão de ter acesso a determinados serviços sociais que não sejam essenciais, né? Então isso pode acontecer. Agora, isso precisa estar bem estabelecido em lei, precisa estar bem claro, né, em lei, e dependendo da situação, se você for contra determinados princípios constitucionais, isso até pode gerar a possibilidade de uma inconstitucionalidade e até ser derrubado pela justiça. Mas o fato é que nós precisamos estabelecer muito claro, isso precisa ser bem estabelecido, porque a lei 13.979, ela fala na obrigatoriedade da vacinação, né, no artigo 3º, a linha D. Mas ela não fala quais as consequências de não cumprir essa obrigatoriedade, o que vai acontecer. Nós não temos ainda bem delineada essa questão a respeito das penalidades, a respeito das restrições que possam sofrer o cidadão que não se submeta à vacinação obrigatória. Agora, aí, a vacinação obrigatória é um pouco complicada, porque, como já disse o doutor Paulo aí, as etapas estão sendo abreviadas, quer dizer, nós temos todas as etapas, mas estão sendo feitas num curto espaço de tempo. E a gente tem médicos abalizados aí, inclusive o doutor Gu, que está reprovando essa forma de proceder, esse procedimento para a apuração da vacina. Mas é uma situação de guerra, né? O princípio da reserva do possível, isso pode até isentar a administração de alguma responsabilidade. Agora, os laboratórios, com certeza, tendo em vista esse fator econômico, tendo em vista os subsídios e tudo mais, é que o Constantino já falou, com certeza vai ser difícil livrar o laboratório
de responsabilidade. Desembargador, e o Código Civil, ele tem um artigo que diz que ninguém deve se submeter, se não quiser, a um tratamento. O Código Civil pode ser usado para quem não quiser se vacinar ou não? O que a gente tem aí é esse conflito justamente, Lacombe. A gente tem, primeiro, o direito à liberdade da Constituição, mas a gente tem também o artigo 6º, o direito à saúde, que proveniente, inclusive, de tratados internacionais, né? E isso tem um interesse coletivo. Então, o cidadão, por exemplo, ele tem direito à liberdade, mas ele não pode fazer com que outras pessoas corram risco, né? E ele não tomar a vacina e transmitir aquela doença. Então, isso precisa ser bem avaliado, bem avalizado, porque a questão é que nós estamos todos perdidos, né? Os técnicos, o mundo jurídico, e nós estamos tateando, todos estão tateando a administração, então isso ainda é muito incipiente para a gente dizer quais são as consequências, vão ser as consequências e os resultados disso. Mas o fato é que nós temos o direito constitucional à saúde, e esse princípio, esse dispositivo do Código Civil, ele vai justamente até onde vai o princípio constitucional do direito à liberdade, direito de nos submeter a determinadas situações, desde que não haja prejuízo para a coletividade. É aí que entra esse artigo 6º e o artigo 196 também, que é a universalidade, o princípio da igualdade na saúde, etc. e tal. Agora, é uma situação bastante delicada e é um terreno movediço juridicamente também. O Bruno Garchagen, que já esteve com a gente algumas vezes aqui, analisando a Constituição, fala sobre isso. Você tem direito à saúde, não a um sistema público de saúde. Quer dizer, se você ficar doente, a culpa é do governo, Silvio. Exatamente. Lacombe, tentar fazer aqui um compilado do que o pessoal que nos acompanha nas nossas múltiplas plataformas, nossa audiência digital, tem escrito aqui nos chats, um pouco da pergunta da Rosângela Ramos, junto com o Igor Soares, doutor Paulo. Há um enorme receio também de boa parte das pessoas em tomar a vacina. Medo de sequelas, afinal de contas o senhor mesmo já repisou aqui e frisou que algumas fases foram abreviadas, né, nesse processo todo. E também muita gente perguntando, olha, eu já tive a Covid, testei, me recuperei, devo ser o primeiro a tomar, é perigoso tomar a vacina logo de cara, tem uma vacina certa para quem já teve ou não teve Covid? São múltiplas dúvidas que surgem aqui de quem está nos acompanhando pelas plataformas digitais. Deixa eu começar pela última aí. Eu acho o seguinte, primeira coisa, não, vamos começar pelas sequelas. A questão da vacina e você ter sequelas devido a vacinas, a gente sabe, pelo que já foi feito em fase 3 em várias dessas plataformas, que a frequência é baixa.